E aí pessoal, beleza? Boa noite. Eu tô fazendo um videozinho aqui para explicar o exercício das figurinhas e para apresentar também, porque eu vou sair de férias e não vou poder apresentar, né? Então, o professor pode assistir jogo e quem tem alguma dúvida aí do exercício que eu já postei, tinha deixado à disposição aí para vocês tirarem dúvidas. Então, minha filhinha tá doente, vocês vão escutar ela espirrando aí no fundo, tadinha. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou diminuir um pouquinho aqui e vou rodar para vocês verem o programa, tá? Vamos colocar aqui 300 figurinhas com a média em 150 e um desvio padrão de 100. Por que isso? Porque aí ele roda rápido, tá, gente? Então aqui não precisa nem explicar, né? O NumPy, o Matplotlib, aqui o que a gente está usando, tá ok? Então vamos rodar. Aí ele vai fazer 50 simulações, tá vendo? Aí ele tá abrindo as figurinhas e terminando simulação por simulação. Então o que eu faço? Eu rodo todo o programa várias vezes para fazer a simulação. Pronto, ele terminou de rodar. Se a gente vir aqui, a gente vai ver o resultado, tá? Ele rodou as 50 vezes, então você pode ver aqui, ó, cada vez está mostrando aqui. Ele abriu 3.686 figurinhas, 3.896 figurinhas, depois 3.652 e por aí vai, tá vendo? Ele salvou aqui, ó, o colecionador A abriu essa quantidade aqui, ó, na primeira simulação, na segunda, na terceira, na quarta, e aqui estão as 50 simulações. A média dessas aberturas aqui do colecionador A deu 2.269 figurinhas, tá? As quantidades de figurinhas repetidas de A. Então, na primeira abertura 1.496, na segunda 1.185, por aí vai, 1.925 em média. Então ele abriu 2.269, 1.925 em média, né? Tem tudo a ver com isso aqui, ó, quantidade de figurinhas, certo? 300, né? Então, obviamente, se ele abriu 2.269, né, cerca de 300 a menos vão ser a média das repetidas. Isso aqui vai variar um pouquinho, tá, gente? Lógico. Quantidade do colecionador B, então 2.152, olha que interessante. O A 1.925, a média do B já deu 2.152 e as repetidas 1.800, certo? Eu pulei esse média de descartes, desculpa aqui. Que é isso aqui? Quantidade de figurinhas descartadas. Como a distribuição é normal, na hora de sortear, às vezes saem fora, sai número negativo, sai número acima, ali no caso, o tamanho do álbum de 300, certo? Então a figurinha vai lá de 0 a 299, tá? Aí eu coloquei a normal lá, né, com a média em 150, desvio padrão de 100. Ele vai eventualmente sortear um número 400, por exemplo. Ele não tem nada a ver com o nosso álbum, tem simplesmente que descartar esse sorteio. Então eu conto todas as vezes que eu tiro alguém fora do range que eu quero, eu contei também. Então tem uma média de descarte ali de 347, tá? Fiz essa conta e botei aí no negócio, apesar de não ter sido pedido. Aí eu tenho isso para B também, logicamente, e as trocas aqui. Que são as trocas, né? As trocas só quando o A tem uma figurinha repetida que B quer e B tem uma figurinha repetida que A quer. Aí eles trocam, tá? Então, olha só, na primeira foi 100, depois 88, 95, 81, por aí vai. A média das trocas, ó, faltou quebrar uma linha ali. Média das trocas 88.8, então 89. Beleza? Aí ele joga aqui os gráficos, né? Olha só, figurinhas compradas pelo colecionador A, essa é a distribuição em histograma, tá vendo? Então a gente pode ver aqui, ó, que ficou em torno aqui de 1.600, mais ou menos, tá vendo?
7 vezes deu aqui nessa faixa aqui de 1680. Entendeu? Então é mais ou menos por aqui mesmo. Lembra lá das figurinhas já? É isso aí. A gente fecha aqui. Tá aqui o histograma das figurinhas compradas pelo B. Tá? Olha aí a frequência 8 ali, ó. Foi bastante. 8 vezes. Mais ou menos ali no 1898. Tá bem próximo lá da nossa média, né? Mas a distribuição deu essa daqui. Aí a gente fecha aqui, figurinhas repetidas do colecionador A. Isso são as repetidas, tá bom? Tá aqui. Aqui tem as repetidas do colecionador B, tá? E aqui as trocas, tá? As trocas dá uma distribuição normal mais bonitinha, tá vendo? Que legal. Beleza, tá aí. Aí ele termina o programa, e isso aqui não tinha mostrado, tá vendo? Ele mostra depois dos gráficos lá no código 2211. O que é isso daqui? É a média final. Então eu pego A e B e faço uma média dos dois também, a média das duas médias, né? Então 2211. Então com este tamanho aqui deu 2211. Por que eu fiz isso? Porque roda rápido, tá, gente? Para rodar com o que o professor pediu lá, 640, etc e tal, eu botei aí, fiz o upload, tá aí para vocês verem o resultado. Ele demora um bocado. É só para vocês terem uma ideia de como ele demora. Vou pôr aqui, ó, 640, foi 330, né, e 110. Vou botar para rodar para vocês verem. Olha lá. Cada pontinho desses aqui, eu vou mostrar para vocês no código, são 1000 figurinhas abertas, tá? Cada pontinho ali, ó. Então tá rodando a simulação, tá vendo? Eu pedi para simular 50 vezes. Então, para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu coloquei lá, olha só, nessa primeira aqui ele abriu 113.182 figurinhas, tá? Aí já tá rodando a outra lá, e por aí vai, vão ser 50 vezes, vai demorar muito. Então vamos explicar lá o código. A gente pode até deixar rodando enquanto eu explico o código, né? Olha só, tem uma classe colecionador aqui, tá bom? O método de inicialização, toda vez que eu chamar eu criar um objeto colecionador, ele roda isso daqui, tá? Então ele vai lá e toda vez que eu chamar, você pode ver que ele espera uma quantidade. Ou seja, se meu álbum for de 640, eu tenho que passar 640. Se o meu álbum for de 300, eu vou passar 300 e por aí vai. Então o meu colecionador sempre recebe como um parâmetro inicial lá a quantidade, tá bom? Aí ele define quantas ele abriu, quantas ele descartou, ele já cria aqui o álbum e as repetidas, tá? As listas ali de álbum e repetidas, porque todo objeto meu colecionador, ele vai ter, isso é muito importante, eu vou ter o meu álbum e as minhas repetidas, tá? Aí eu tenho aqui uma função que faz o teste das figurinhas. O que ele faz aqui? Ele testa o seguinte, ele recebe uma figurinha, tá? Então lá no código vocês vão ver, eu sorteio a figurinha lá numa distribuição normal e pego essa figurinha e passo para o meu colecionador. Olha só, testa essa figurinha. Se eu tiver já essa figurinha no álbum, tá? Não, se eu não tiver aqui é 0, tá? Desculpa. Esse teste, se eu não tiver, eu coloco ela no álbum, beleza? E retorno 0 para falar que, olha, beleza, essa figurinha foi massa, coloquei ela no álbum. Se não, eu vou lá e coloco ela no meu como se fosse um outro álbum que eu tenho, só que de repetidas, entendeu? E aí no de repetidas, não importa, ele começou com 0, mas se eu tiver 4, 5 dessas figurinhas repetidas, ele vai sempre somar mais um lá no meu álbum de repetidas e retorna 1. Então quando eu chamar o meu objeto com testa figurinha, se ele retornar 0 é porque eu aceitei a figurinha e guardei no álbum. Se ele retornar 1 é porque é uma figurinha repetida. O próximo método aqui é um método quantidade de figurinhas no álbum. Então isso daqui é o seguinte, quando eu chamar meu objeto pedindo quantidade de figurinhas no álbum, ele vai andar no meu álbum, tá vendo? Até o final de quantidades, e ele vai ir contando
o que eu tenho lá dentro do álbum. E aí contou. Como o álbum não repete, né? Então, mesmo se repetisse, ele vai contar a quantidade de figurinhas no álbum. Então, ele vai me retornar quantas figurinhas eu já tenho no álbum. Obviamente, isso pode ser usado em algum momento, por exemplo, na hora que eu completei o álbum. Se for igual à minha quantidade, né, do objeto, eu completei o álbum, beleza? Aqui tem quantidade de figurinhas repetidas, ele faz a mesma coisa, tá? E retorna para mim a quantidade de figurinhas repetidas. Aí tem aqui, para mim, dos métodos mais importantes. É o método tenta-troca. O que é o tenta-troca? Quando eu chamo um objeto meu, tenta-troca, objeto colecionador, pedindo para ele tentar trocar, o que eu faço? Normalmente eu vou ser, por exemplo, colecionador A, chamando o objeto do colecionador B. Tá? Vou tentar uma troca com ele. E aí eu passo para ele dois objetos importantes. Né? Dois objetos importantes não. Duas informações importantes. O meu álbum de figurinhas e as minhas repetidas. O álbum é para saber o seguinte: eu só vou trocar com ele se a figurinha que ele tiver repetida, uma delas me servirem no meu álbum. E ele só vai aceitar uma troca se uma das minhas repetidas forem boas para ele. Então eu tenho que passar essas duas informações para ele quando eu chamo o objeto. Então aqui eu estou recebendo essa chamada, a definição é esse tenta-troca. Então o que ele está fazendo aqui? Né? Ele vai andando dentro do meu álbum, né? Testando, olha lá, ó, repetidas troca. Então, o que ele está fazendo? Ele, na verdade, desculpa, ele está andando aqui, o repetidas troca, ele está no que ele recebeu. Então, assim, recebi aqui uma quantidade de figurinha repetida, deixa eu ver se alguma serve para mim. Então, vou andar do início até o fim, testando se essa repetida, né? E se dentro do meu álbum, aqui selfie.álbum, lá naquela, se eu não tenho aquela, eu entro aqui dentro. Então o que acontece? Quando ele entrou aqui dentro, se esse if aqui funcionou, significa que eu achei uma repetida que ele tem igual a 1 e num ponto num álbum que eu não tenho, uma figurinha que eu não tenho. Ei, meu amor, deixa o papai gravar o vídeo aqui. Aí, o que acontece? Se eu achei, eu vou fazer o seguinte: opa, achei uma que me interessa. Agora eu quero ver se eu tenho uma que interessa a ele para eu efetivar essa troca. Tá? Então aqui, entro dentro de um outro for e vou lá. Até o final, vou andar no álbum inteiro, né? Da 0 até aqui a 639, no caso. Né? Eu vou lá e testo. Olha, eu tenho repetida, né? Ó, repetida lá no local é maior que 0. Por que eu pus maior que 0? Eu não testo se é 1, por exemplo. Porque eu posso ter nas minhas repetidas 10 repetidas desse índice aqui. Vamos supor que a figurinha 4, por exemplo, eu tenho lá 7 repetidas dela. Então eu não posso testar se eu tenho uma, eu tenho que testar se é maior que 0, tá? Então eu testo se eu tenho uma repetida e se lá no álbum troca, o que é álbum troca? É o que eu recebi dele, então é o álbum dele. Se lá no álbum dele é 0. Então pronto, se eu satisfiz esse teste, significa que eu encontrei aqui uma repetida minha que no álbum dele ele não tem. Então aí o que eu faço? Eu tiro uma repetida minha desta posição. Então se eu tiver uma vai para 0, se eu tiver 4 vai para 3, lógico. E coloco no meu álbum, né? No selfie.álbum lá, eu coloco a figurinha que ele me passou. Ok? Então assim, pego a figurinha dele e guardo. E retorno aqui um 0. O que é retornar esse 0? Significa que eu efetuei a troca. Pelo menos no meu álbum aqui eu já registrei. Ok? No meu álbum eu já registrei que eu ganhei aquela figurinha, que eu troquei aquela figurinha e já tirei das minhas repetidas. E aí eu passo aqui, ó, a figurinha
do álbum dele e a figurinha do álbum meu. Ou seja, eu passo para ele a figurinha que vem e que vai, certo? Por quê? Porque tem uma outra definição aqui, que é um outro método, que lá no meu código, quando eu chamar, se eu tentei uma troca e consegui e ele me retornou 0, porque do contrário ele retorna 1, tá? 1 e menos, ou seja, se eu tentar fazer alguma coisa com isso aqui, vai dar pau. Vai estar fora dos range, vai dar problema. Então por isso que eu retorno isso aqui. 1, que significa que eu não consegui efetuar a troca, e -1. Isso aqui eu podia retornar qualquer coisa, tá? Então, quando for 0, o que eu tenho que fazer lá? Eu tenho que chamar um completa troca meu self para ver qual foi a figurinha que eu consegui trocar. E aí eu efetuo no meu. Então, por exemplo, se eu sou o A e chamei o tenta troca de B, passando o meu álbum em minhas repetidas, e ele consegue trocar uma, porque ele achou uma que eu quero e uma que ele quer, aí ele me retorna o 0 e essas duas figurinhas, certo? A que vem e a que vai. Aí o que acontece? Na hora que ele me retornou esse 0, o objeto B, aí eu vou e falo, opa, deixa eu me atualizar aqui. Aí eu completo a minha troca aqui, passando a figurinha que eu preciso tirar das minhas repetidas, porque o A pegou, e as que eu preciso adicionar no meu álbum, certo? É a definição completa troca, tá? O que ela faz? Ela faz simplesmente isso. Ela recebe a figurinha que vem, a figurinha que vai, e vem aqui na figurinha que vem e coloca no meu álbum, no self.álbum. E a que vai, ele tira das minhas repetidas, beleza? Aqui eu simplesmente defino lá os meus arrays, né, para as figurinhas que eu vou abrir, para as figurinhas repetidas, cartadas, etc e tal, que é aquele final que eu mostro aquelas simulações, certo? Então a primeira simulação, quantas eu abri? Aí eu ponho no 0 aqui. Quantas foram repetidas? E aí, então isso aqui é o que depois eu mostro nos gráficos para vocês. Aqui é o for de simulações, beleza? Então quantas simulações eu pedir para fazer, ele vai executar o programa todo, tá bom? Aqui ele simplesmente faz aquele print lá, rodando simulação, tá vendo? Então ele começa desde o 1 até a quantidade que for, ele mostra aqui, tá ok? Muito bem, aqui ele simplesmente logo no começo da simulação, ele só escreve isso aqui, rodando simulação tal, beleza? Mais nada. E esse end aqui é para eu não quebrar a linha, tá? Vocês estão vendo que eu consigo pôr um pontinho do lado do outro aqui? Ele faz o while lá, imprime o ponto, tá vendo? O ponto tá aqui, o print dele. Imprime o ponto e ele não quebra a linha. Aí quando eu fizer outra repetição, ele imprime outro ponto. Aí ele faz outra repetição, imprime outro ponto. Então cada ponto desse, na verdade não é outra, tá? Ele faz isso aqui 1000 vezes. Tá vendo que eu fiz um mod aqui, mod 1000? Então eu conto quantas eu abri, e de 1000 em 1000, quando o resto da divisão por 1000 dá 0, certo? Eu vou lá e imprimo um pontinho, tá? É assim que eu faço para imprimir cada pontinho desse daqui, ó, que ele está simulando, neste momento aqui. Este while é o while que eu faço o sorteio lá para o colecionador A e para o colecionador B, ok? Então vamos lá. Colecionador, quantidade de figurinhas do álbum é menor que o álbum, ou colecionador figurinhas do álbum menor que o tamanho do álbum. O que é isso daqui? Esse while vai executar até o fim de preenchimento do álbum A e do álbum B, tá bom? Então aqui, ó, colecionador A, colecionador B. Então enquanto eu não fechar o álbum A e o álbum B, ou seja, quando um ou outro ainda não estiverem fechados, ele continua executando o while, tá? Obviamente eu tenho o teste de novo para ver se eu entro lá dentro. Esse teste aqui, ele ficou até duplicadinho, tá vendo? Então assim, o programa não é totalmente tão eficiente, mas ele funciona. Ele pelo menos é eficaz. Aqui ele testa. Então assim, se eu ainda não completei o álbum A, eu executo esse while. E se eu não completei o álbum B,
eu executo este while aqui. Vamos lá. Tá aqui o meu sorteio, ó. O meu sorteio. NP, random, normal, média, desvio padrão. Esse média e desvio padrão estão definidos lá em cima, lá no começo, que tá aqui, ok? Então, não é difícil de vocês verem lá. E esse NP é lá do NumPy, né? Random, normal. Normal é que é uma distribuição normal, beleza? Eu arredondo e transformo em inteiro para salvar na figurinha aberta A. Então, ou seja, eu acabei de sortear uma figurinha lá dentro daquele meu espaço e falei, olha, tem uma figurinha aqui para o A. E aí eu testo. Se essa figurinha tá dentro do meu range, ou seja, vamos supor que eu sorteei a figurinha menos 10 aqui. Pô, menos 10 não serve pra gente, certo? Então, eu vou colocar que aqui, ó, else, quantidade descartada mais 1. Tá vendo? Então, esse teste ele entra se, né, tiver no range. Se não, ele vem aqui e fala, ó, descartei, e já vai aqui e vai pro próximo. Continuo o meu while. Vou sortear mais uma, ok? Por quê? Porque aquela figurinha foi descartada. Eu nem testo mais nada. Eu sorteio outra. Aquele sorteio foi descartado, beleza? Então, isso aqui é uma coisa que não lembro de ter visto o pessoal fazendo, mas assim, nos meus testes eu estava vendo essa discrepância, por isso que eu fiz isso daí, tá? Caso ele esteja no range, eu vou lá e falo, olha, minha quantidade de abertas acrescenta 1, ok? Se o colecionador A testa figurinha aberta igual a 1. O que eu estou fazendo? Eu estou chamando aquele meu testa figurinha. Lembra? Então aquele meu testa figurinha lá, né? Ele vai retornar. Ó, rodou tudo. Viu como demora, gente? Deixa eu voltar aqui. Eu vou ter que... Aqui, ó. Esse aqui é o resultado do programa todo com as 50 simulações do jeito que o professor pediu, tá vendo? Olha quanto já mudou aqui, ó. Quantas foram compradas? De 40 mil a 140 mil. Tá vendo? O range aqui foi grande, né? Ou seja, teve vezes que precisei comprar 140 mil para completar o álbum A. Tá? E a maioria das vezes foi ali por volta dos 50 mil, certo? Aqui também, por volta dos 50 mil, as compradas pelo colecionador B, tá vendo? Teve uma lá que foi quase 160 mil, olha só. Imagina, gente, 160 mil para completar um álbum de 600 e pouco. Aqui as repetidas do colecionador A, olha só, 50 mil repetidas, meu Deus. Repetidas do colecionador B também, um monte. As trocadas, veja só, consegui trocar, eu lembro que era mais ou menos isso mesmo, cerca de 200, a minha moda, né, acho que é isso, a maioria das vezes tá por aqui. Espero que eu não tenha falado besteira, acho que é moda que mais vai, né, isso mesmo. Então tá aqui, finalizou, olha aqui, em média, né, a média das médias todas aqui, 65.752. Então, em média, na distribuição normal, com aqueles dados ali, fazendo a troca desse jeito que eu estou fazendo, que é só quando um quer e o outro quer também, né? Somente dessa forma, 65 mil. Olha só, tem uma coisa aqui que talvez não seja exatamente como o professor pediu. Então é bom esclarecer que deve dar um pouquinho acima do que talvez outras pessoas fizeram aí do grupo, da sala. Porque o que acontece? Quando eu termino de trocar um álbum, eu continuo fazendo o outro. Só que aí o outro não tem com quem trocar. Certo? Pegaram? Então o que vai acontecer? Vamos supor que eu terminei de completar meu álbum aqui. Completei o álbum A. E o álbum B ainda faltam 5 figurinhas. Ele vai ter que comprar figurinha até completar. Sem trocar com ninguém. Tá bom? A não ser que na minha pilha de repetidas lá de A eu tenha repetidas. Não vou conseguir efetuar a troca porque o A não vai querer mais nenhuma. Então esquece, não vou conseguir. Então eu vou ter que comprar e achar até o final. Então isso vai aumentar um pouquinho.
Mas eu fiz isso conscientemente, eu sabia e tal. Eu achei que ficou mais legal fazer os dois, tá? Porque sempre vai ter um cara que no final das contas ele não tem mais com quem trocar, né? Na vida real o cara vai trocar, de repente não tem mais com quem ele trocar. E ele tem que ou compra figurinha até o final, ou espera para depois trocar, comprar direto lá da Panini, ou seja lá quem for o fabricante. Mas aí eu resolvi fazer assim. Se você não quiser fazer assim, quando completar um, você já termina. Aí você dá um break aqui e pronto, acabou. Aí você sai desse for, tá? É bem simples aqui, só botar o break na hora que completou um deles, tá? Teste bem simples. Então aqui, o que ele estava fazendo? Estava testando a figurinha, né? Testa figurinha aberta igual a 1. Então se ele foi igual a 1 é porque ele não foi com sucesso, lembra? Se foi com sucesso ele vai retornar 0. Por que aqui eu testo ele igual a 1? Porque se ele é igual a 1, eu sei que ele colocou nas repetidas, ele achou uma figurinha repetida. Então se eu achar uma figurinha repetida eu já posso tentar uma troca. Então é aqui que eu já vou lá tentar trocar, tá vendo? Ó? Eu vou lá no então aqui, isso aqui é o meu while do colecionador A. Eu vou chamar o objeto do B e tentar a troca com ele. Olha lá, ó. Colecionador B tenta a troca, né? E aí eu passo as repetidas do colecionador A e o álbum do colecionador A. O que o objeto do colecionador B vai fazer? Ele vai usar aquele tenta-troca. Ele vai tentar achar uma repetida aqui, entendeu? E vai retornar. O que ele retorna? Lá no troca, lembra? Ele retorna a figurinha que vai e a que vem. No troca ali, ó. Então, esse objetozinho troca, ele na verdade, ele está recebendo 0 ou 1 para falar se conseguiu trocar ou não. E mais 2 figurinhas. Se for 0, a figurinha que vem é que vai, né? E se for 1, vai vir -1, -1. É porque não conseguiu trocar, beleza? Então eu testo se o troca 0 é 0. Ou seja, se o troca 0 é 0, beleza, consegui trocar. Aí eu venho e tenho que chamar o meu completa troca no meu A, entendeu? Porque lá no B ele já funcionou o tenta-troca e me retornou 0. Ó, então ele já tirou da repetida dele lá e colocou no álbum dele a repetida que eu mandei, né? Que eu mandei lá a figurinha aberta, que ela foi repetida para mim, eu mandei para ele. Beleza? Então, como ele conseguiu fazer a troca, ele entra aqui e completa a minha troca. Aí eu faço aquilo de colocar no meu álbum e tirar a minha repetida e falo que foi uma troca com sucesso. Por isso que no final eu tenho lá quantas trocas eu efetuei com sucesso. Do contrário, eu até salvo, eu tenho tentativa de troca sem sucesso. Eu não estou apresentando lá no final, mas eu tenho esse dado se eu precisar, tá? Eu sei quantas vezes eu tentei trocar e não consegui. Aí aqui é aquela descartada que eu já expliquei, e aqui é o mod para colocar aqueles pontinhos e ficar bonitinho que eu já expliquei. Aqui é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque toda vez que eu estou fazendo esse teste, eu faço assim, eu testo A e testo B, testo A e testo B, testo A e testo B, sempre faço os dois. Esse teste é o que? Eu compro uma, entendeu? Compro uma figurinha para o A, compro uma figurinha para o B, compro uma figurinha para o A, compro uma figurinha para o B, então é por isso. E aí eu faço a mesmíssima coisa, se eu achar, se ela é boa eu ponho no meu álbum, se ela é repetida eu tento trocar com o B. Entendeu? E o B, eu vou e compro uma para o B, se ela é boa eu ponho no meu álbum, se ela é repetida eu tento trocar com A. Então é exatamente a mesma coisa, só muda A com B, né? Lá é A com B, aqui é B com A. E pronto. Aí quando eu termino isso daqui, significa que eu terminei uma simulação, certo? O meu while aqui finalizou, completou os álbuns, então terminou uma simulação. Então eu venho e faço um apendezinho lá das abertas, das repetidas, das descartadas, beleza? Para A e para B, e quantas trocas foram e tudo mais, tá? E já até imprimo aqui quantas eu abri. Você pode ver que aqui ele tá vendo aqui, ó? Ele coloca quantas eu abri, quantas eu abri, quantas eu abri. É nesse ponto aqui que ele acabou uma simulação e vai para a próxima. Então eu já tenho uma ideia, enquanto ele está simulando, quantas ele abriu nessa aqui, nessa e nessa.
certo? Claro que eu já teria uma ideia se eu quisesse vir contar os pontinhos. Eu não queria contar os pontinhos, tá? Aí, depois que eu termino o for inteiro, todas as simulações, eu venho e imprimo isso aqui que vocês estão vendo. Eu faço simplesmente uns forzinhos aqui para colocar, eu imprimo todo o meu array aqui, né, das abertas para o A, e faço uma média, beleza? Vocês podem ver que eu vou imprimir aqui, ó, tal, simulações, e aqui, ó, um np.min, tá vendo esse np.min? Então eu faço um forzinho para mostrar tudo isso daqui, certo? Ó, e depois eu faço um média e imprimo a média, tá? Aí eu faço isso aqui para mostrar isso aqui, quantas foram de A, as repetidas, aberta de A, repetida de A, descartadas de A e tal, tal, tal. Tá aqui esse código. Esse é bem simplesinho para vocês entenderem, não precisa, né? O áudio já, o vídeo já está bem grande aqui. E aí aqui são os plots dos gráficos, tá? Também não tem muito o que explicar, é bem straightforward aqui. E aqui no final é aquilo, né? Eu pego as médias das abertas de A com as médias das abertas de B e faço a média na mão, na unha, divido por 2, né, gente? Pronto. Só faço isso para mostrar a média zona final. E tá aí o programa. Eu normalmente gosto de comentar muito, mas como ele estava grande, um pouquinho complexo, tal, eu não coloquei comentário nenhum. E aí fiz o vídeo aqui para apresentação do trabalho final. Um grande abraço aí. Valeu! Desculpa aí, minha filhinha estava aqui atrapalhando, né? Mas até que alegra um pouco. Falou!